Spawn é um super-herói barra anti-herói fictício de quadrinhos, aparecendo em uma revista mensal de quadrinhos de mesmo nome publicada pela empresa americana Image Comics, bem como em vários filmes, séries de televisão e adaptações de jogos eletrônicos ambientadas no Image Universe. Criado por Todd McFarlane. Spawn apareceu pela primeira vez em Spawn 1, maio de 1992. Spawn era o agente da CIA Al Simon. Após ser morto em uma emboscada tramada por seu chefe, Spawn vai diretamente para o inferno. Lá, após negociar com o demônio Malebolgia, ganha poderes para ter sua vingança e se tornar um filho do inferno. Spawn depois revolta-se contra os demônios e passa a enfrentar criaturas sobrenaturais e também a máfia. Inicialmente, a arte da revista era feita pelo próprio McFarlane, que depois passou o lápis para Greg Capullo, passando a fazer apenas a arte final. Anos depois, o traço ficou sob a responsabilidade de Angel Medina e Capullo passou a desenhar apenas as capas. Spawn contou também com participações de roteiristas famosos como Frank Miller, Sin City, 300 de Esparta, Alan Moore, V de Vingança, Watchmen, e Neil Gaiman Sandman, Morte. McFarlane também fundou a McFarlane Productions, que fabrica todos os produtos relacionados ao herói, especialmente bonecos e esculturas reconhecidos por seus grandes detalhamentos. Al Simmons era um soldado a serviço do governo norte-americano, que cumpria todo tipo de tarefas perigosas em território doméstico e no exterior. Seguindo ordens de seu superior Jason Wynn, Simmons era escalado principalmente para missões de execução. Tornou-se herói nacional ao salvar o presidente americano de um atentado. Entretanto, Al Simmons começou a se tornar um incômodo para Wynn a partir do momento que passou a questionar suas missões. Quando tais questionamentos se tornaram intoleráveis, Simmons foi traído e morto durante uma missão. Por seus crimes e sua vida de assassino executor, Simmons foi enviado ao inferno. No oitavo círculo fez um pacto com o demônio Malebolgia para voltar à Terra e poder ver sua esposa. Al era extremamente apaixonado por sua esposa, Wanda Black. Todavia, o pacto incluía a obrigação de Al se tornar um Spawn, um soldado do inferno vestindo um traje simbionte a serviço do demônio, que Malebolgia costuma criar com intervalos de 50 anos, pois a criação de tais soldados consome seu poder, para liderar suas forças no Armagedon. Quando Spawn voltou à Terra, 5 anos haviam se passado e Wanda estava casada com o antigo melhor amigo de Al, Terry Fitzgerald. Confuso por sua nova e inesperada existência como Spawn, que incluía uma pele completamente queimada e feições irreconhecíveis, Al sofre ao ver Wanda com seu velho amigo. Pior ainda, ela tinha com este uma filha chamada Cian, o que deixou Al ainda mais arrasado. Nesse meio tempo, passou a ser atormentado pelo Violador, um demônio mandado para confundi-lo e colocá-lo no caminho do mal. A partir daí, Spawn passa a viver nos becos de Nova York, numa região conhecida por Cidade dos Ratos. Lá o herói faz amizade com os mendigos que vivem nos becos, entre eles Botas, apaixonado por filmes de faroeste e por suas botas achadas no lixo. Posteriormente, Botas revelar-se a um anjo chamado Belezical. Outro amigo de Spawn foi Cagliostro, um velho sempre envolto de mistério e que sabia muitas coisas sobre o céu, o inferno, Malebolgia, etc. Durante muito tempo o passado de Cagliostro foi um mistério, porém seria revelado que Cagliostro é na verdade Caim, filho de Adão, assassino de seu irmão Abel. Por ter sido o primeiro assassino da história, Cagliostro tornou-se o primeiro Spawn, que ainda resiste graças a uma ínfima dose de necroplasma que ainda lhe resta. E foi com a ajuda deste Spawn aposentado que Simmons aprendeu a controlar seus poderes infernais, com os quais derrotou a caçadora de Spawns Angela pela primeira vez, quando a mesma invadiu os becos para matar Spawn antes que seus poderes se desenvolvessem mais. Angela trairia o céu e se uniria a Spawn posteriormente. Além de Angela, Spawn enfrentaria outros enviados do paraíso, como o Redentor, também conhecido como Anti-Spawn. O Redentor tem similaridades evidentes com a cria do inferno. Por exemplo, ambos são escolhidos entre humanos, recebem doses equivalentes de poder, e assumiram diversas formas durante as eras. O pior inimigo de Spawn foi provavelmente Mammon, um dos esquecidos, uma tribo de anjos que não lutou por Deus e nem por Lúcifer quando este se rebelou no paraíso. Mammon, porém, resolveu se juntar ao inferno, onde iniciou uma escalada de poder gigantesca.
Seus planos consistiam em tomar o trono do céu. Mamon descobriu que Deus não estava mais lá, e pretendia usurpar o trono do Criador e refazer o universo. Mamon então procurou adiantar um evento chamado Armagedon. Depois de certo tempo, e muitas lutas, Spawn entra numa mega saga chamada Armagedon, que serviu, entre outras coisas, para redefinir alguns aspectos do universo do herói. Descobre-se aqui que Kate e Nick, os gêmeos de Wanda, eram na verdade Deus e Satã, transformados em bebês por sua mãe. Ambos são irmãos, uma entidade que criou este outros universos, e os deu a seus filhos para que os moldassem. Ela esperava que, cercados pelo amor de uma família, desistissem de sua luta infindável, que destruiria toda a humanidade. A mãe já se apresentou para a humanidade com diversos aspectos, como o Senhor dos Milagres, que ajudou Spawn em sua jornada, Kali, deusa da destruição, o guardião do mundo verde, e como sua forma mais conhecida, Jesus Cristo. Então, eventos apocalípticos começam a devastar a Terra, como zumbis, rios de sangue, pragas, etc. No fim, foram liberados os Cavaleiros do Apocalipse, que causaram a morte de quase toda a raça humana. Viria também o arrebatamento, quando o céu forma seu exército, acendendo as pessoas escolhidas para as suas fileiras. O inferno usa então uma falha geológica e mata um número absurdo de pessoas para ser usado como reforço contra o céu. A mãe, então, começa a guiar seu escolhido, Al Simmons. Quando Al se transformou no Spawn, ela fundiu a ele as almas de todos que haviam morrido na Terra naquele momento. Isso explica por que o inferno teve sérias dificuldades em controlá-lo, para torná-lo capaz de impedir o Armagedon. Outra ajuda de Simmons foi Cian, filha de Terry e Wanda, cujo destino esteve ligado ao Spawn desde seu nascimento. Inclusive a garota sempre demonstrou uma percepção quanto ao mundo sobrenatural, e sempre foi atormentada por demônios, como Violador e Mamon. Quando Spawn enfrentou os 12 discípulos no Jardim do Éden, Tiago, o número 12, guardava uma passagem para lá, que haviam sido mandados pelo paraíso. Foi Cian que lhe disse para poupar Judas. Ele não havia atraído Jesus, a mãe, mas teria sido seu único cúmplice, pois entendeu que sem a morte sua mensagem não teria sentido. Judas mata o Spawn, pois os outros discípulos pensavam que ele era um inimigo de Cristo, sendo uma cria do inferno. Aparentemente, nem mesmo todos os servos do céu e do inferno sabem da verdade, que Deus e Satã são irmãos e filhos da mãe. A mãe dá ao Spawn o fruto da árvore da vida, que não só o ressuscita, como lhe dá os poderes de um Deus. Spawn, então, destrói os exércitos do céu e do inferno, selando seus portões, para que não interfiram mais na vida humana, isola Deus e Satã numa terra falsa e reconstrói a terra tal qual ela era antes. Depois disso, Spawn renega os poderes de um Deus em troca de voltar à vida, como uma pessoa comum. Então a mãe revela para Al que, quando vivo, batia em Wanda quando muito estressado, pedindo desculpas logo depois. Wanda queria ter filhos, mas Al dizia que o mundo precisava dele, então ela deixou de tomar as pílulas e acabou engravidando. Quando resolveu contar a Al, ele falou que um dia iria abandonar tudo por ela, porém o momento ainda não tinha chegado e, com um golpe no ventre da mulher, fez ela abortar. Com isso, descobre-se também que Al não era estéril. Isso teria sido um pretexto criado por sua mente para superar o trauma de ter matado o próprio filho. Depois de ter essas memórias restauradas, Al se lembra que havia aceitado o fardo de ser o Spawn não apenas para rever sua amada, mas também para se punir pela morte do próprio filho. Ela entende então que não pode voltar a ser Al Simmons de novo e tem de carregar o fardo do Spawn para sempre. Mas o mundo não é mais o mesmo. Apesar de céu e inferno terem sido trancados, coisas estranhas acontecem, como sinais de possessão e crimes macabros. O detetive Twitch recorre a um velho conhecido chamado Quimera, o Senhor das Trevas que ganhou seus poderes escuros de um simbionte de outra dimensão e ajuda Spawn a derrotar seus novos inimigos. Quando o inferno se liberta, Spawn e Quimera se unem novamente para matar o diabo e impedir sua vitória, antecipando assim o apocalipse.